amados irmãos, a paz do Senhor. Como todos já sabem, é um prazer imenso estar com os amados aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Essa lição de hoje é a lição de número 6, a qual nós vamos falar sobre o ministério de apóstolo. Se é a primeira vez, acesse ali o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD. Faça a inscrição e ative o sino de notificações. E se já tem nos acompanhado, por favor, continue a compartilhar os vídeos. Lição de número 6, o ministério de apóstolo. Nosso textual está em Efésios, capítulo 4, verso 11, que nos fala assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A verdade prática nos fala o seguinte, que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 16, e o objetivo geral da nossa lição é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é investigar biblicamente o colégio apostólico. O segundo é explicar o ministério apostólico de Paulo. O terceiro é avaliar a respeito da apostolidade atual. Essa lição de hoje vai ser bem curta porque o assunto não tem tanta... A gente não vai conseguir pegar toda a explanação do assunto, mas é bem simples. Mas antes eu quero fazer a introdução referente ao que nós vamos tratar. Então, dando seguimento à série das nossas aulas, nós vamos falar hoje sobre o dom de ministérios. Então nós estamos falando acerca dos dons e dentre a divisão dos dons nós temos a questão de ministérios. E no caso, nós vamos falar do ministério apostólico, ou o ministério de caráter apostólico. Então, é importante nós desejamos fazer uma definição geral de apóstolo. E a definição geral de apóstolo quer dizer enviado. Isso é algo comum para os amados irmãos. Nós temos então essa visão de que a palavra apóstolo ela quer dizer enviado. Mas é um enviado com uma missão específica, ou seja, para cumprir os propósitos de quem o enviou, daquele que o enviou. Então, do grego, apóstolo é apostelo, e já no hebraico, o sinônimo para essa palavra de enviado, de mensageiro, no caso é shaliah. Bom, nós temos aqui esse conceito geral do que é a semântica, o sentido da palavra apóstolo. Embora que essa palavra apóstolo ou apostelo, ela passa a ser mais utilizada a partir do Novo Testamento com esse viés dos emissários de Cristo. Embora que o apóstolo ele é enviado a cumprir a missão dada em nome daquele que o envia. Então, tanto que na visão hebraica, então eu quero fazer um comparativo entre apostelo e shaliah, ou shaliah, para que a gente possa compreender. Então, já na visão hebraica, quando eles enviavam um shaliah, ou um mensageiro, eles tinham a visão exata de que aquele shaliah era a mesma pessoa que o enviou, ou seja, ele estava no lugar daquela pessoa, sendo aquele emissário, e tudo que ele falasse ou fizesse teria validade como sendo a pessoa que o enviou. Trocando em miúdos, hoje seria uma procuração,
Então você tem todos os poderes, você passa todos os poderes a alguém, hoje no nosso meio, por meio de uma procuração. Então o Sharia seria mais ou menos essa a ideia. Como também é o apóstolo, ou seja, ele sai com um propósito de cumprir algo como sendo aquele que o envia. Então, quando nós falamos em apóstolos, nós temos que ter em mente que existe sim uma visão geral sobre esse conceito de apóstolos. Contudo, isso vai se originar com os 12, né? E aí eu quero definir isso como um uso restrito. Então a gente tem um sentido geral de apóstolo, que é um enviado, um mensageiro, mas como eu havia colocado, essa palavra apostelo, ela passa a ser mais usada no Novo Testamento com esse viés dos emissários de Cristo. Então isso surge com os apóstolos. Tá? Então eu vou falar várias vezes sobre o uso restrito de apóstolo e do uso geral de apóstolo. Então o uso restrito vai se referir, no caso, aos 12 e o uso geral para qualquer outra pessoa que cumpra o papel de um mensageiro. Então, outro ponto é que a sucessão apostólica ela não existe. Em que sentido? Ela não existe dentro do viés bíblico. Então, a sucessão apostólica ela é até antibíblica, né? Por quê? Para ser denominado apóstolo no sentido restrito, como os 12, há qualificações necessárias, né? Então, qual que é a primeira qualificação? Eles foram chamados pessoalmente por Cristo. Eles andaram e aprenderam e conviveram com Cristo, né? Além também de ter sido uma testemunha ocular nessa ressurreição de Cristo. E também receber a autoridade do Senhor para operar sinais e maravilhas. Como disse anteriormente, que do modo restrito dessa definição apóstolo referente aos 12, não há mais nenhum. Né? Nós não temos mais nenhum desses apóstolos. Mas, pois, de um modo geral, todos os que seguem e proclamam a Cristo, nós podemos chamá-los sim de apóstolos sem problema, por aquilo que ele executa, não com a visão apostólica referente aos 12. Isso cessou com eles, não se tem mais, ok? Então, por mais que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, por trás do texto, há um peso da visão hebraica sobre tudo aquilo que está sendo dito, né? Então, os 12 apóstolos têm tudo a ver com as 12 tribos de Israel. Então, nós estamos tratando de um texto escrito em grego, mas que com peso, com a conotação, com valor hebraico muito forte. Então o ministério apostólico ele é um fato. O título apóstolo hoje ele não se sustenta quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, pois para tal há critérios esses que eu coloquei no início desse vídeo. Existem critérios para termos essa visão apostólica como era com os 12, ok? E esses critérios, nenhuma outra pessoa, seja na nossa época ou após os 12, eles não cumprem esse requisito, porque existe todo um valor por trás aí, né? Ou seja, não podemos usar esse termo de apóstolo hoje com a visão em cima dos 12, porque no colégio apostólico ele só valeu para aqueles homens lá e não para os que estão no nosso tempo de hoje. Então, nem mesmo Paulo se considerou um membro desse colégio, desse colegiado apostólico, mas Paulo sim,
ele se classifica como um que, no modo geral, ele era apóstolo, sim, pois cumpria com zelo a missão que lhe foi proposta, que é o quê? Que é pregar a Cristo, ou seja, ele foi um grande embaixador porque ele anunciava o reino. E houve um chamado de Cristo, sim, para Paulo, mas ele não se colocava num lugar como dos 12, como alguns no dia de hoje querem colocar. O tópico de número 1, que é o colégio apostólico, nós vamos tratar dessa questão, e é muito claro que havia vários discípulos naquele período, muito mais do que os 12. Mas apenas os 12 de fato eram apóstolos em essência, né? E sendo assim, eles são denominados de o colégio apostólico. E a sua finalidade desse colegiado apostólico qual era? Exatamente ser o alicerce da base da igreja, onde Cristo ele é a pedra fundamental. Isso não tem sombra de dúvida alguma. Mas Jesus escolhe esses 12 para que eles fossem a coluna, o alicerce para aquilo que viria a ser a igreja nos dias de hoje. Como Cristo os treina, os capacita, os orienta e os outorga, dando autoridade a eles, todos os demais que passam a virar essa fé são orientados, conduzidos e ensinados por esses 12 homens a qual o Senhor os chamar. Então esses homens, eles estiveram com Cristo, foram treinados, orientados por Ele, foram a base do que é a igreja hoje, por meio de Cristo. Nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá no verso 42, a qual nós lemos assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja estava crescendo e eles estavam firmados naquilo que os apóstolos ensinavam e orientavam. Então os apóstolos, eles tinham por missão propagar o evangelho, levar o poder de Deus e ensinar os neófitos sobre a fé. E nós vemos isso lá em Mateus 28, no verso 19 e também o 20. Então afirmo novamente que temos sim o dom ministerial de apóstolo no sentido geral da palavra, mas não, isso é importante dizer, não carecemos hoje de um novo colégio apostólico. Por quê? Porque tudo já foi formado, definido por meio daqueles 12 que receberam a instrução e a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Na questão do tópico 2, que é o apóstolo Paulo, de fato, Paulo ele não pode ser denominado apóstolo no sentido restrito, como eu tenho colocado aqui no que diz respeito ao colégio apostólico dos 12. Então, Paulo ele não foi chamado nesse momento. Por mais que Paulo tenha visto Cristo ressurreto, por ter sido chamado pelo próprio Cristo, Paulo não caminhou com Jesus enquanto ele estava vivo na terra, em vida aqui na terra, ok? Contudo, sabemos que o próprio Senhor Jesus é quem o orientou em todo o seu aprendizado de apóstolo, como sendo aquele que leva e propaga o reino, ok? Então, dentre os 12, Paulo ele foi aquele que mais nos deixou obras literárias. Então a gente vê Paulo cumprindo o papel, a função e o ato de um apóstolo. Por mais que nas epístolas Paulo se denomina apóstolo, ele não tem essa mesma sede ou necessidade a qual as pessoas hoje têm colocado essa ideia de apóstolo e até mesmo de apóstola. Porque isso se findou com os 12. Mas o dom ministerial de apóstolo, isso é um fato, isso é dado e atuamos dentro deste caráter. Voltando a Paulo, ele nos deixou grandes obras literárias, no caso 13 cartas, nós temos a Epístola aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então Paulo ele cumpre isso muito bem, orientando as igrejas, orientando
os seus filhos da fé, né, por meio desse dom maravilhoso, a qual Deus concede para o crescimento da igreja. E ainda assim, voltando em Paulo não busca para si o título de apóstolo, eu afirmo isso, mas ele compreendeu que entre os 12 ele ainda era o menor, por mais que ele tenha feito muito mais do que esses 12 homens assim. Obviamente, Paulo sim, ele era digno deste título, né? Mas Paulo não toma para si. Paulo reconhece que os 12 sim são merecedores deste título por terem estado com o Senhor, aprendido com o Senhor e caminhado com o Senhor. Então a visão de Paulo, a visão de apóstolo, né, nos nossos dias, como disse, ela não está pautada nos princípios bíblicos, pois isso ficou restrito aos 12 apóstolos. A Igreja Católica, ela defende a visão apostólica com base em sua tradição, né, e não pela ótica bíblica, porque, como já disse, o colégio apostólico teve a sua finalidade para ser naquele momento o pilar, não que eles sejam a igreja na sua essência e totalidade. A base é Cristo, em cima de Cristo eles são esse alicerce, essa coluna da igreja a qual ela estava sendo formada, né? Criada. Então hoje não há mais necessidade, porque tudo já foi orientado, conduzido e criado pelos 12. Então algumas igrejas protestantes, eles até adotam, né, essa visão apostólica de maneira equivocada. Agora, e esse é o propósito da lição. Não podemos deixar de lado que a atuação do ministério, a atuação do dom ministerial nesse caráter apostólico, de anunciar o reino, de orientar os novos na fé e orientar a igreja. Deus tem capacitado homens e mulheres nesse propósito de estarem firmados em Cristo com o dom dado por Ele para o crescimento da igreja dele. Por isso não podemos esquecer, né, que está em Marcos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então que a igreja e que cada um dos amados que possam estar vendo esse vídeo possam entender que a questão deste título apóstolo, isso não está fundamentado na Bíblia, mas também não é uma questão de nós entrarmos em atrito com aqueles que têm esse título. Mas é interessante saber que isso não é uma visão bíblica, mas que Deus nos tem dado esse dom no ministério apostólico para ser usado, e isso é real nos nossos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Então, como eu disse, nossa aula seria breve hoje. Que Deus possa abençoar cada um dos amados irmãos. Continue assistindo, compartilhando os nossos vídeos, e deixo aqui para os queridos.